Estamos aqui para mais um episódio aí de Fator Malvinas Efeito Falkland. E hoje eu vou falar da participação brasileira. Porque o que acontece é o seguinte, muita gente tem me interpelado, Robson, fala do papel do Brasil, né? Como é que foi nossa posição, etc. Bom, gente, como vocês sabem, o Brasil não teve nenhuma participação efetivamente militar naquele conflito, né? Graças a Deus. Eu acho que o presidente Figueiredo, ele teve uma posição, uma visão muito lúcida do que estava acontecendo. Ele se equilibrou efetivamente entre a gente não se isolar do resto do continente americano, porque praticamente, com exceção do Chile, a maior parte dos países apoiavam a Argentina, mas ele também não pôde se dissociar do fato de nossos laços comerciais serem com a Europa e Estados Unidos, que eram apoiadores da Inglaterra. Então ele ficou realmente no fio da navalha. No dia 1º de abril, na noite de 1º de abril, que antecede a invasão se deu dia 2 de abril, como vocês se recordam, o chanceler argentino, Nicanor da Costa Mendes, ele ligou para o nosso embaixador em Buenos Aires, foi o Carlos Frederico Duarte, e dizendo o seguinte, que haveria uma movimentação no dia seguinte no Conselho de Segurança da ONU com relação às Malvinas, né? Ele não falou o que ia acontecer, ele já sabia da invasão, lógico, o chanceler tem que ter sido alertado. O embaixador brasileiro alertou Brasília, mandou telegrama para lá, etc., mas o fato é que nós fomos enganados, nós não sabíamos o que ia acontecer, o que é mais ou menos lógico, né, no início de uma coisa que pode destrambelhar para uma guerra, né? Então, como eu disse para vocês, o governo Figueiredo ficou numa situação muito difícil aí. Hoje já se sabe que ele teria conversado com o presidente Ronald Reagan e dito que realmente a Argentina se exacerbou e que não é assim que se conduz as coisas, mas que não havia muito que ele pudesse fazer. Só que recentemente foram liberados arquivos da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher e eu consegui achar essa carta, que ela está na internet, depois se vocês quiserem a gente passa o link, etc., onde o governo Figueiredo escreve para Thatcher e diz para se procurar uma solução pacífica, etc., né? Então, realmente, nós tivemos uma posição muito equilibrada, muito bem neutra nesse conflito. Com relação aos... Nós mantivemos a equidistância, né? Aí tem gente que vai dizer o seguinte, fala, Robson, mas o Brasil emprestou aviões para a Argentina, emprestou aviões Bandeirantes. De fato, emprestou. Isso é inegável. Emprestou aviões, os pilotos argentinos receberam treinamento. Mas vamos olhar o outro lado. Quase no final da guerra, ou no meio da guerra mais ou menos, um avião Vulcan britânico que havia bombardeado Port Stanley pousou em emergência no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ora, aliás, eu vou fazer um vídeo sobre os Vulcan aí, tá? Eu estou sendo muito cobrado nesse aspecto, o pessoal sempre pede e nós vamos fazer. Eu estou estudando mais o assunto aí para depois a gente fazer uma coisa legal para vocês, nem que seja em vários capítulos. Mas o fato é, os protocolos da guerra, eles determinariam o seguinte, essa aeronave tinha que ser confiscada e a tripulação internada até o final do conflito. Foi assim na Suíça durante a Segunda Guerra Mundial, foi assim na Espanha e Portugal também parece que fez isso. A Espanha, inclusive, nem devolveu os aviões, ela incorporou a força aérea dela. Agora o Brasil não, uma semana depois ela liberou aviões e pilotos para os britânicos. Reteve o míssil e depois do final da guerra devolveu. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se nós favorecemos a Argentina por um lado, também favorecemos os britânicos. Tá? Então é o que eu digo, a posição nossa foi bem neutra. E o Figueiredo também ele teve uma presença de espírito muito grande no aspecto de que ele proibiu os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea, que naquela época eram ministros, não havia o Ministério da Defesa, de darem declarações com relação ao conflito. Ele disse que todas as declarações deveriam ser emitidas pelo Itamaraty. O Itamaraty seria o porta-voz oficial do governo nessa campanha. E isso realmente foi feito, então ele teve muita lucidez. Muito se fala do presidente Figueiredo, gente, que ele era mercurial, etc., mas eu acho que ele realmente fez o que ele podia dentro das circunstâncias que o país se apresentava. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele, porque eu acho que nós temos que fazer uma justiça histórica, essa grande pessoa que foi o João Batista de Oliveira Figueiredo. E também, além do Vulcan devolvido, né,
é uma coisa importante que mostra bastante a lucidez e a ponderação do governo americano, do governo brasileiro, perdão, é que não ficou só nisso. No ano seguinte, 1983, a Guiana Holandesa estava dando uma série de problemas. O governo americano queria fazer uma intervenção militar e queria apoio dos brasileiros. O Brasil, como sempre, ficou em cima do muro, mandou o general, o Danilo Venturini, para a Guiana e pediu que ele fizesse conversações com o governo holandês. Ele era chefe da Casa Militar na época, né? Mas fizesse essas negociações, mas efetivamente eles saíram pela tangente e não apoiaram essa intervenção, essa pretensa intervenção do governo americano, que acabou não acontecendo, talvez por injunções nossas. Todo mundo nega que isso tenha acontecido, mas existe, já estão aparecendo documentos aí que realmente esses fatos ocorreram, nós recebemos alguma pressão nesse sentido, mas então é o que eu digo sempre, gente, se condena muito, muita gente fala, né, que o Brasil isso, o Brasil aquilo, mas a gente sabe o que faz. Se nós tivéssemos, nesses dois casos, nos metido numa aventura militar, sabe-se Deus o que teria acontecido, sabe-se Deus quais seriam as consequências, tá? É aquela história, como muita gente diz, né, que você começar uma guerra é como abrir a porta de um quarto escuro, você não sabe o que vai sair dali. Então eu acho que o governo brasileiro teve muita ponderação, muita lucidez, foi moderado efetivamente, tá? E soube se manter ali no meio dessa tempestade, se manteve o rumo firme e realmente nós não saímos com nenhuma sequela desse conflito. Então é isso que eu tenho a dizer hoje, tá? Essa é a participação brasileira, e a gente pode estender mais para frente o assunto, vocês escrevam para cá com as observações de vocês, que nós vamos trabalhando isso. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, não vamos esquecer que tem a matéria da Aviação e Mercado número 7 aí, com as operações das Malvinas. Amanhã são 72 anos do término da Segunda Guerra Mundial, vai ter um vídeo nosso falando sobre isso daí, tá? E eu vou abordar de um tema que eu não vi ninguém abordar até agora, tá? De um ângulo que talvez dê muita polêmica, mas faz parte, eu acho que tem que ser abordado realmente esse ângulo da Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos nos inscrever no canal, continue seguindo a gente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nós estamos no LinkedIn também, e junte-se ao nosso grupo no Facebook, Aviação, Inovação e Gestão, tá ok? Então, mais uma vez aquele abraço para vocês, amanhã nós estamos aqui de novo, tá? Com novas matérias aí, trazendo sempre aquela posição analítica, mais ponderada, é uma coisa uma visão realmente tranquila da história, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.